Nesse vídeo você vai aprender os 7 principais erros de um aquarista iniciante. Salve, salve! Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Júnior e nesse canal a gente fala de aquarismo, de plantas, de aquário plantado e de aquarismo para iniciantes principalmente. E hoje a gente vai falar dos 7 principais erros que o aquarista iniciante comete e que eu, inclusive, já cometi. É bom deixar bem claro aqui que eu não sou nenhum especialista, não sou biólogo, não sou um aquarista profissional, não sou competidor, mas eu amo o aquarismo, comecei há pouco tempo, em 2018, e me viciei. Para quem curte o hobby aí sabe que é uma prática viciante, quem começa não quer mais parar, é muito gratificante, muito saudável a prática do aquarismo. E como iniciante, como principiante, que está sempre aprendendo, eu decidi criar esse canal para falar um pouquinho do aquarismo e principalmente com essa visão de quem está começando, de quem ainda está errando muito, tem muito a aprender e compartilhando minhas experiências. Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a minha vivência, com as minhas experiências. Eu não estou aqui para editar regra, para falar se é certo ou errado, é simplesmente o que deu certo para mim, o que eu aprendi que era errado e eu quero compartilhar com vocês. E antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ajuda demais quem está começando. E assim a gente fortalece o hobby e traz sempre bons conteúdos para você, valeu? Convém lembrar que eu enumerei 7 erros, mas não tem uma ordem principal. O primeiro não é o mais importante e o 7º não é o menos importante. Simplesmente na ordem que eu fui lembrando e coloquei. Não ciclar o aquário, é isso. O que é ciclagem? O que é ciclar o aquário, Lucas? Para simplificar, quando um peixe se alimenta, aquele alimento é digerido e ele elimina as fezes, a urina. Essas fezes contêm nitrogênio na forma de amônia. E essa amônia, quando acumulada no aquário, ela pode ser tóxica e pode matar os peixes. Então existem as bactérias nitrificantes e denitrificantes que degradam, elas se alimentam, entre aspas, dessa amônia e transformam em compostos menos tóxicos para o ambiente e para os peixes. Então elas transformam a amônia em nitrito, que já são menos tóxicos, e depois outras bactérias dessa mesma colônia transformam esse nitrito em nitrato, que é ainda menos tóxico para os peixes. E o que é o ciclo? O que é ciclar? É dar um tempo para o ecossistema ali do aquário criar uma população considerável dessas bactérias, uma colônia dessas bactérias, para que sempre que houver restos de alimentos ou fezes no ambiente, no aquário, essas bactérias sejam capazes de degradar, de eliminar essas substâncias tóxicas do nitrogênio e evitar que haja um acúmulo de nitrogênio, de amônia no aquário. E assim proporciona um bem-estar para os peixes e para o ecossistema no geral. Relativo ao erro, que eu coloquei como número 1, muita gente não tem paciência, compra o aquário, monta, já quer comprar peixe, já quer colocar no aquário e não consegue esperar esse tempo que é necessário para o aquário passar pela ciclagem. E aí o pessoal às vezes é ansioso e já quer colocar os peixes antes da hora e aí não tem bactérias suficientes, a água fica turva e de repente o peixe morre e não sabe o que aconteceu. Agora, falando aqui, isso foi um erro que eu cometi. Quando eu ganhei o meu primeiro aquário, eu já coloquei os peixes, aliás, eu ganhei ele montado, né? Mas eu tive que transportar e joguei água fora, coloquei outra e nem me preocupei com isso. E quase deu errado. Eu não cheguei a perder peixe por isso, mas pode acontecer. Erro número 2. Lavar o aquário em vez de fazer TPA. Primeiramente, vamos explicar o que é TPA. TPA, troca parcial da água. Uma prática que nós aquaristas temos, que de tempos em tempos, uma vez por semana, 10, 15 dias, o pessoal troca uma parte da água, retira uma parte da água do aquário, geralmente 30%, e repõe com uma água nova, tratada. Isso ajuda a purificar aquela água que está no aquário. E muita gente nem sabe o que é TPA, e em vez de fazer a TPA, tira toda a água, joga fora, põe os peixes num balde, lava o aquário, às vezes tira as pedras, o substrato, lava e monta tudo de novo com uma água nova. Parece brincadeira, mas é normal. Aliás, não é normal, mas é comum acontecer e eu já fiz isso. Quando eu ganhei meu primeiro aquário, que estava montado inclusive, quem me doou falou que fazia isso, esvaziava e lavava, e eu fiz a mesma coisa, lavei inclusive com água sanitária. Acredite se quiser. Água sanitária
hipoclorito, cloro, veneno para aquário. Eu fiz isso. Então fica aí a dica, gente. Não lave o aquário. Tira só os 30%, repõe com água tratada, água condicionada e já era. É assim que se faz. Limpa os vidros por dentro, limpa os vidros por fora também. Se for o caso, escova um tronco, uma pedrinha que tiver ali, sifona o fundo, o substrato, mas não lave o aquário, não jogue água fora. Erro número 3, não conhecer a sua fauna. Mas como assim, Lucas, conhecer a sua fauna? É isso mesmo. Imagina a seguinte cena. Você chega na casa de um amigo, que fazia tempo que você não ia, ou que você não conhecia a casa dele, tem um aquário lá na sala. E aí você fala, poxa, amigo, bacana, hein? Que aquário bonito. Aí aponta, que peixe é esse? Aí seu amigo fala, Ih, rapaz, não sei, isso é um peixe aí, peixinho de aquário. E falar que era peixe de aquário, um peixe cinza aí, ou peixe amarelinho, não sei o nome, não sei que peixe que é. parece piada, mas acontece, é normal acontecer. Muita gente tem peixe, não sabe o nome, e aí a gente chega no erro. Qual que é o erro disso? Se você não sabe que peixe é, não conhece essa fauna, você não vai saber quais as características daquele peixe, que tipo de ambiente ele precisa, se é um peixe de pH ácido, se é de um pH alcalino, se pode ficar com outros peixes no aquário comunitário, se é territorialista, que tipo de ração ele come, se precisa de alimento vivo. E aí fica mais difícil de cuidar, né? Se você não sabe do que ele precisa, você vai cuidar no geral, no grosso, ali no bolo junto com todo mundo, mas não sabe se ele ou se os outros precisam de um cuidado especial. Então fica aí a dica, você não precisa ser um biólogo, saber o nome científico do peixe, onde ele surgiu, mas tem que saber o básico, que é o pH que ele vive, o tipo de comida, se ele pode ficar com outros peixes e tal. Então fica aí a dica, gente. Erro número 4, fauna misturada. Tem a ver com o erro número 3, né, que é não conhecer sua fauna. E o que seria fauna misturada? Quando eu ganhei o meu primeiro aquário, ganhei de um amigo, e ele veio com... tinha peixe-espada, o famoso espadinha, tinha carpa, tinha tricogáster, tinha plati. Quer dizer, carpa, para começar, não é um peixe de aquário, né? Carpa é para lago, ela fica muito grande e se você colocar num aquário pequeno, ela vai ficar com um crescimento limitado. Segundo, tricogáster, por exemplo, é um peixe, além de ser territorialista, bem chatinho, é um peixe de pH ácido. E aí vem espada, plati, molinésia, são peixes de pH básico, alcalino. Então eles teoricamente não poderiam estar juntos. E no aquário que eu ganhei estavam, acreditem. Ah, tinha também barbo-ouro, lembrei agora. Tinha alguns barbo-ouro também, que também são de pH ácido. Então fica a dica, você não pode misturar a fauna. Aí você pensa, Ah, mas eu tenho um aquário de pH básico, mas tem peixe ácido que é tão bonito, eu queria colocar junto. Vou comprar, não tô nem aí. não é o certo. Separa, monta 2 aquários então, e põe um com pH ácido, outro com pH básico, ou acha um meio termo, um pH que seja compatível para os dois, ali no meio do caminho, pode ser que você consiga. De repente no neutro, que é 7, mas não misture pura e simplesmente porque você quer, sem saber em que pH que está, sem saber os parâmetros. Erro número 5, não programar o móvel para o seu aquário. O que vem a ser programar? É saber o tamanho do aquário, o peso que ele vai ficar com substrato, com água, que geralmente fica bem mais pesado. E colocar em cima de qualquer coisa. Arruma uma mesinha velha lá no quintal, ou uma cômoda antiga da mamãe, e coloca lá e não imagina que talvez ela vai ficar fraca para aquele aquário. E aí depois você descobre que ela está rachando, está trincando, está querendo ceder. E aí é um Deus nos acuda. Então o ideal é pensar antes, montar no local com um móvel bacana, que já seja forte o suficiente, ou de repente reforçar alguma coisa que você tenha, para que você não tenha problema, porque senão depois tem que desmontar o aquário e é só dor de cabeça. Erro número 6, mover, ou pelo menos tentar mover o aquário cheio. Eu também já fiz isso, gente, confesso. Foi uma arrastadinha de nada, mas não é aconselhável.
Muita gente monta o aquário no lugar, depois descobre que não era o melhor lugar, ou queria ficar melhor mais no canto, ou do outro lado da sala, ou no outro quarto. E aí por preguiça ou por tentar ser mais cômodo, tenta mover o aquário cheio. Se for um aquário pequeno que você consiga carregar, vai correr o risco de estourar na sua mão, além de você perder o material, que é ali tanto os peixes quanto substrato, água ciclada, que é a água que já está no aquário, que vale muito, e também o aquário em si, você ainda corre o risco de se machucar. Isso é muito perigoso, não façam isso. Se for um aquário grande que você não dá conta de levantar sozinho, mas que você vai tentar pegar com alguém ou arrastar um móvel, corre o risco também de romper, trincar, causar um vazamento. Não é aconselhável. Não faça isso. Se precisar e não tiver jeito, esvazie o aquário, põe a água com os peixes num balde para não perder e arrasta devagarinho o móvel com cuidado e depois coloca tudo de volta no aquário. Não mova o aquário cheio de água. Não faça isso. Seja grande ou pequeno, perto ou longe, não faça isso. Eu já fiz, mas não faça. Erro número 7, ração em excesso. Eu assisti, quando eu estava começando no aquarismo, eu assisti um vídeo bacana de um camarada que tem uma loja, eu não lembro agora que loja é, eu vou lembrar e coloco depois nos comentários. Ele falava que no aquarismo é melhor pecar por falta do que por excesso. O que vem a ser isso? É melhor você colocar menos ração e o peixe ficar com fome, entre aspas, e esperar até o outro dia do que você colocar a ração demais. Porque com a ração demais, se eles comerem, e provavelmente vão comer, vai ter mais sujeira, mais fezes no aquário, vai ter mais trabalho para limpar e as bactérias vão ter mais trabalho e corre o risco também de causar um pico de amônia no seu aquário. E além disso, os peixes podem morrer por comer demais também, por incrível que pareça, pode acontecer isso. Agora, se você der ração de menos, ele vai ficar com fome. Provavelmente os peixes vão ali revirar o substrato, procurar um resto de comida, mordiscar uma planta se você tiver. Mas é mais difícil ele morrer por isso do que se ele morrer por excesso de comida. Então, não tenha dó. Nossa, mas eu acho que ele ficou com fome, vou colocar mais um pouquinho. Acontece muito isso. Não faça isso. Erro número 8. Preocupar-se demais com o pH. Por incrível que pareça, tem gente que se preocupa demais. E você pode me perguntar, mas Lucas, não é normal se preocupar? Ficar ali de olho nos parâmetros, pH, amônia, nitrito, e ficar medindo? Não, eu particularmente acho que o aquarismo é um hobby para causar prazer, para causar descontração, bem-estar. Tem inclusive estudos que comprovam que o aquarismo ajuda a combater depressão e outros males aí da mente. Então, aquário, quem tem aquário sabe o quanto é gostoso, o quanto é revigorante você parar, tirar um tempo para ficar ali simplesmente assistindo. É muito melhor que televisão. Mas na minha opinião, o aquário não pode ser um motivo de preocupação. O aquário traz problemas, entre aspas, traz algumas preocupações pra gente. Você deita e às vezes pensa, meu Deus, se acabar a energia, se a bomba parar e eu não ouvir, se algum peixe pular do aquário. Isso já é normal. Mas eu não creio que a gente tenha que ficar criando outras preocupações, tipo, eu já tive amigos que montaram o primeiro aquário e colocavam o relógio para despertar e levantava 2h30, 3 horas da manhã para conferir o pH da água. Aí não convém, né? Atrapalhar seu sono para olhar o pH da água não tem porquê. Por exemplo, quem tem aquário plantado, que tem injeção de CO2, todos os meus aquários são plantados. Eu já cheguei a ter 8 plantados aqui, hoje eu acho que eu tô com 5. E plantado que tem injeção de CO2 é uma gangorra, porque é uma montanha russa. Durante o dia com o aquário, com as luzes ligadas e o CO2 ligado, invariavelmente ou inevitavelmente o pH vai descer, porque o aquário está ácido, né? Então o pH vai mudar. E aí quando apaga a luz e desliga o CO2, se você esperar um tempo e for medir, vai estar mais alcalino, vai ter subido um pouco o pH. E aí, os peixes vão morrer, então todo dia vai morrer um peixe por conta disso? Não. Eu creio que os peixes se acostumam, e eu particularmente nem fico medindo o pH, eu me oriento mais ou menos pelo drop checker, que é aquela bolha de vidro que muda de cor, aqui, o líquido dentro dela muda de cor de acordo com o pH da água.
Geralmente quem tem implantado tem para poder medir se a injeção de CO2 está adequada, mas por ali você já consegue ter uma base, uma noção do valor ou do índice ou do valor que está o pH e saber se está ácido ou básico, mas não tem necessidade de ficar medindo toda hora porque seus peixes não vão morrer por conta disso. Você tem que saber se os seus peixes são para um aquário ácido ou para um aquário alcalino e tentar manter dentro daqueles parâmetros ali, mas uma variaçãozinha ou outra vai ter e você não tem que ficar na paranoia de medir toda hora para saber se está do jeito que deveria. Bom, gente, esses foram os 8 erros que eu me lembrei e selecionei aqui. E eu quero pedir para você, deixa aqui nos comentários pra gente. Você se identificou com algum desses erros? Já cometeu algum? Sabe de algum outro que você comete, que muita gente comete e que eu não listei? Deixa aqui. Quem sabe a gente faz um vídeo com a parte 2, com a sua colaboração. E se esse vídeo foi interessante para você, se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que pode ajudar mais gente que está começando, inscreva-se no nosso canal, deixa um comentário aqui para ajudar, ativa o sininho e compartilha com mais gente, para a gente fortalecer o canal, fortalecer o hobby e ajudar quem está começando. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!